Olá pessoal, aqui é o Ivandro do Trader Atenção Plena. Vamos fazer mais um estudo detalhado do dólar hoje, 16/4/2021, sexta-feira. Então, como eu sempre faço, eu começo analisando com o gráfico de 60 minutos para ver a floresta, né? Então, olha aqui. Então, nós temos aqui um movimento afunilando, né? Teve essa perna grande, depois essa perna menor, essa menor e essa menor ainda. Mas faz tempo que o preço está caindo, né? Desde o dia 13 começou a cair. Então aí eu pego em 60 minutos, essa linha laranja que eu tenho aqui, é o ajuste. Para vocês entenderem um pouco o meu gráfico, eu tenho aqui o ajuste laranja, aqui eu tenho a VWAP, eu deixo de pontilhada, e esse aqui, lilás pontilhado, é o fechamento do dia anterior, que são pontos que funcionam como suporte e resistência. E eu tenho também aqui as médias de 8 e 5, Tilson. Exatamente. Quem não sabe plotar a média Tilson em forma de nuvem, eu tenho uma playlist aqui no meu canal que é ferramentas, e lá eu ensino a plotar essa nuvem que não tem nativo no Profit. Eu trabalho também com IFR, né, em 12 períodos. E aí a gente vai trabalhando. Então eu começo olhando o dia, né? Antes de começar o dia, eu vejo em 60 minutos o que está acontecendo. Então, na verdade, estava caindo, né? Desde o dia anterior. E continuou caindo. O dia ele iniciou exatamente aqui. Ele subiu, mas depois já tinha esse suporte aqui, olha, muito forte. Quem sobreviver esse suporte aqui, olha, ficou esperando o preço subir e depois ele caiu bastante. Caiu mais de 80 pontos aqui. Então, depois de traçar as linhas de suporte e resistência em 60, eu vou para 10 minutos. Vamos ver quando que começou o dia. O dia começou aqui. E aí o que eu faço? Eu fico marcando a hora que cruza as médias de 8 e 5. Aqui cruzou também. Nós vamos estudar só a parte da manhã, que é que tem mais volatilidade. Então, depois que cruzou aqui a média, eu vou em 1 minuto e fico olhando uma hora de entrar, pensando só em compra. É lógico que esse meio aqui, ele fez uma reversão aqui, né, na média de 5, depois subiu. Aliás, eu fiz uma operação aqui, exatamente aqui. Eu vou explicar em 1 minuto como é que a gente faz para dar a entrada. Antes eu trabalhava direto com 5 minutos, mas o stop sempre fica muito grande em 5 minutos, né? Então agora eu estou finalizando em 1 minuto. Então, no começo do dia, eu marquei aqui essa linha, que começou o dia, que fez esse cruzamento, e depois teve esse cruzamento aqui às 11h10. Vamos fazer um estudo dessas duas viradas do preço. O dia, ele começou aqui com o ajuste, né, para baixo, e também o fechamento do dia anterior. Então, normalmente, quando isso acontece, o preço vai para cima. Porque normalmente ele busca o ajuste, né? Mas no caso, como o ajuste já ficou para trás, pensaria em compra no começo do dia. Vamos ver em 1 minuto como que a gente entraria. A VWAP também, eu tenho um setup só de VWAP, de ajuste também.
Mas aqui no começo do dia aconteceu uma coisa que muito forte, né? Então a média de 5,8 aqui em 1, o preço ficou para cima e ele passou também a VWAP. Então quer dizer, um sinal claro de tendência de alta. Aonde que eu vou entrar? Então eu espero primeiro o preço passar a média de 5 e 8 também em 1 minuto e espero um candle de tendência. Então no caso o candle de tendência foi esse daqui. Então assim que ele se formou, eu entro no fechamento. Vamos colocar uma linha aqui onde é que a gente entraria. Certo? E a saída seria na sua mínima. Vamos ver quanto que deu aqui. Então, 32, 27, 5 pontos certinho. E aí você pode colocar um gain de 10, né? Aqui daria muito mais do que 10. Porque, como nós já traçamos aqui a linha, a próxima resistência, olha, a próxima resistência é só lá em cima. E aí ele subiu. No caso aqui ele teve um retorno à média de 5 várias vezes e sempre foi subindo. Aqui só que ele voltou, depois ele subiu. Muitas pessoas entram quando formam um candle vermelho. Então, por exemplo, depois desse entraria, só que ele seria estopado, porque esse candle aqui ele desceu para baixo. Eu gosto muito de entrar em candle de tendência. O que é um candle de tendência? É quando tem pouco pavio. Esse aqui, por exemplo, ela foi sem pavio nenhum. Tanto é que assim que ele fechou, olha, ele subiu. Então, os dois candles fortes que deu aqui foi esse daqui, né, que ele rompeu. Aí esse aqui já complicou, porque ele subiu, né, então você já entrou atrasado. Depois, aqui ele fez esse candle de tendência forte. O que eu faço também, assim que começa a tendência, é traçar as linhas de tendência. Então, por exemplo, aqui, olha, ele começou a bater aqui, bateu aqui, bateu aqui. Então, se você fizer qualquer compra aqui e o seu stop abaixo dessa linha de tendência, é uma boa também. Vamos ver na virada aqui o que aconteceu. Olha, aqui novamente ele desceu um pouco. Aqui daria para dar uma entrada. Aliás, essa entrada é que eu entrei. O preço começou a descer. Porque você pode trabalhar com reversão à média, no caso aqui, ou de 5 ou de 8. No caso ele passou de 8. O dólar, ele trabalha muito quando o preço bate várias vezes no mesmo ponto. Então um lugar bom de você comprar aqui é exatamente nessa área. Eu trabalho assim, quando eu tenho bastante certeza que o preço continua subindo, eu trabalho com stop de 5 pontos. Então eu faço assim, olha, eu vejo que o preço está descendo, mas a tendência é subir. Aí eu coloco uma compra 2,5 para baixo e 2,5 para cima, na linha de suporte aqui mais forte que eu encontrar, onde o preço toca várias vezes. No caso foi aqui. Então você pegaria a compra aqui, passou um pouquinho de calor, mas ele não desceu, né? E subiu bastante. E aí agora vamos analisar quando o preço... Aqui ele desceu novamente, né? Aí subiu. No caso aqui novamente é a mesma coisa, olha. Vamos ver se eu seria estopado aqui. Não, também, olha. Aqui eu pegaria esse ponto aqui. Sempre o menor aqui, né? Esse daqui já seria arriscado, porque tinha esses para baixo.
Então você colocaria a compra aqui. Ele vai lá, bate e sobe. Se você for mais conservador, você pode esperar formar esse candle aqui, que é um martelo, e comprar no rompimento dele. Só que aí depois você ganharia pouco aqui, porque logo ele já desceu. Eu gosto de trabalhar com 10 pontos de gain, então dessa maneira aqui daria os 10 pontos. Se você entra no fechamento aqui, já não dá 10 pontos, dá menos. Ó, 7 pontos. E aí depois, né, novamente pensar na compra, e aí traçando linha de tendências, e quando o preço romper essa linha de tendência, e o preço passar a média de 5 e de 8, você pode pensar em compra. Uma maneira mais conservadora, já que pode ser que o preço desça, né, já estava sobrecomprado aqui, na verdade sobrevendido, né? Não, sobrevendido. É esperar fazer uma segunda onda. Então quer dizer, ele rompeu aqui, subiu, aí nessa aqui você compra. Aí você procura um candle de força aqui. No caso seria esse, olha. Esse candle aqui, ele ficou totalmente, olha, sem pavio. Então quer dizer, o preço estava subindo, fez um pullback, aí ensaiou uma subida, aí fez um novo pullback pequenininho e aí começou a crescer, a subir novamente. Então quando rompesse essa área aqui, você compraria. Ele ficou novamente sobrecomprado aqui. Aí você tem que esperar em 10 minutos ele ir para baixo. O que aconteceu aqui, ó. Então em 10 minutos ele só rompeu aqui. Então aqui em cima ele já começou a mostrar uma perda de força, né? Então daria para você fazer a venda. Mas ainda você não tinha o sinal lá em 10 minutos que ele começou a cair. Então no caso foi aqui. Então até aqui, olha, ele teve exatamente quando cruzou aqui, ele passou a VWAP. Olha como o preço aqui respeitou a VWAP. Ele desceu na VWAP, depois não conseguiu romper mais para cima e desceu. Então esse candle aqui, por exemplo, olha, que foi de tendência bem forte, logo abaixo da VWAP, seria um momento bom para você vender. Mas se não, você pode esperar o primeiro pullback, né, que aconteceu aqui, vai traçando linhas, até você encontrar uma nova queda aqui. Então ele subiu, quando ele rompeu para baixo aqui, no caso aqui, esse candle aqui, olha, já foi um candle de tendência também. Então você poderia vender aqui quando ele fechou. Só que como a média estava para cima ainda e não formou ainda a média não cruzou as médias, você poderia esperar o próximo. Tudo isso é uma questão de feeling, né? Você vai aprendendo, né, como operar. Mas a base seria essa. Aqui ele, em 10 minutos, ele deu um sinal que estava vendendo, então você só fica pensando em venda. Aqui novamente, olha, fez um pullback, novamente se traçaria uma linha de tendência e esperaria ele romper. Ele rompeu com esse candle aqui bem forte, né? Então já daria para você vender aqui com stop aqui para cima. Mas como aconteceu para trás lá na compra, você poderia fazer a mesma coisa aqui. Então esperar uma confirmação aí dessa queda. Então ele rompeu essa linha, desceu. Na próxima você entraria. Aliás, aqui foi um sinal muito claro, né? Então você traz essa linha de tendência de baixa. Quando ele começou a bater aqui várias vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, você poderia entrar. Se você quiser ser bem conservador, novamente nesse candle de tendência. Mas se não, qualquer momento que você entrasse aqui, a partir do terceiro ou quarto candle, em 1 minuto,
com o stop para cima aqui, você já está bem seguro. Vamos colocar aqui, olha, 5 pontos. Então ele começou a cair, né? Formou essa linha de tendência. Você colocaria uma venda por aqui. Quer dizer, ele começa a descer e você coloca a venda aqui. Caiu bastante. Muito bem. Então esse foi o nosso estudo do começo do dia. É como eu opero. Se vocês gostaram, né? Coloque aí nos comentários. Se quiserem complementar alguma coisa, eu estou à disposição. Bons traders a todos!